E aí galera, tudo bem? A gente vai resolver a nossa primeira lista de exercícios relacionada à ligação iônica. Foi o assunto que estudamos na aula anterior. Qualquer coisa volta lá, tudo bem? Vamos lá, primeira questão aí da FEI de São Paulo. Explicar por que o íon sódio Na+, é muito mais estável do que o átomo de sódio NaO0. Então, ele está falando que quer que você explique por que o íon sódio é mais estável do que o átomo normal, do átomo fundamental, o átomo neutro sódio. Tudo bem? Então, sempre quando ele fizer essas questões de comparação, o que você vai ver? Você vai ver a distribuição eletrônica, em especial quantos elétrons você tem por nível, tá? Por camada, para você fazer essa comparação. Tudo bem? Então, quando você vê o sódio no estado fundamental, que tem 11 prótons e 11 elétrons, ele tem configuração eletrônica assim. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 8 elétrons, e na última camada ele tem 1 elétron. Por que ele é instável, pessoal? Justamente por causa daquele elétron que ele possui na última camada, porque ele não está obedecendo o que? A regra do octeto. Então ele quer chegar a 8 elétrons, mas ele tem que ganhar 7. Então é muito difícil para ele. Por isso que o Na+ é mais estável do que ele, porque em vez do sódio ganhar 7, na verdade ele não quer ganhar, ele quer perder aquele elétron. Porque pensa comigo, como eu já mostrei para vocês, se ele perde esse último elétron, a camada anterior dele fica com quantos elétrons? Fica com 8. Aí ele forma um Na+, e se iguala ao quê? A um gás nobre. Tudo bem? Obedece a regra do octeto. Então justamente por isso o Na+, ele é mais estável do que o sódio no estado normal, justamente porque quando ele se transforma em um cátion, no íon cátion, ele perde aquele elétron lá da camada mais externa, e a sua camada agora fica com a anterior, que agora se tornou a externa, fica exatamente com 8 elétrons, tudo bem? Ele se torna um átomo, um íon estável, tudo bem? Então é mais ou menos assim que você tem que explicar. Segunda questão da UFF, Rio de Janeiro. Para que um átomo neutro de cálcio se transforme no íon cálcio 2+, ele deve. Se ele é 2+, significa que ele perdeu o que, pessoal? Elétrons, tudo bem? Então, ele perdeu, no caso, aí 2 elétrons. Então, vamos analisar as alternativas. Deve receber 2 elétrons? Não. Se ele receber 2 elétrons, ele ficaria com carga negativa. No caso, ele dá carga positiva, então ele não recebe. Ele perdeu. Receber 2 prótons? Não, pessoal. O próton não se movimenta, tá bom? Não tem nada a ver, isso que é um absurdo. Perder 2 elétrons? Sim, pessoal. Resposta de coração. Exatamente isso. Ele perdeu 2 elétrons, ficou com carga 2+. Vamos analisar o resto porque estava errado. Perder 2 prótons? Não, pessoal. Não se perde prótons, tudo bem? Perder um próton, muito menos, tá? Então, essas aqui são um absurdo. Então, resposta C de coração. Vamos aqui para a terceira questão da Universidade do Rio Grande do Sul aí. Ao se compararem os íons K positivos e Br- com os respectivos átomos neutros que se originaram, pode-se verificar que, então vamos comparar os átomos neutros com os íons que se foram formados quando houve ganho ou perda de elétron. Tudo bem? Letra A. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons e a resposta está corretíssima, tudo bem? Professor, não entendi, professor, por que essa resposta está correta? Porque, pessoal, houve manutenção da carga nuclear. A carga nuclear, pessoal, é o que está dentro do núcleo. Dentro do núcleo a gente tem o quê? Nêutrons e prótons, tudo bem? E os prótons que tem o quê? Carga positiva. Então, a carga nuclear, quando você ouvir falar carga nuclear, está falando especificamente da carga dos prótons, tudo bem? Aqui, pessoal, estão com cargas positivas e negativas, mas isso não é por perda de prótons, é por perda ou ganho de elétrons, tudo bem? Então, a carga nuclear de ambos se manteve, sim, a quantidade de prótons ainda é o mesmo nos dois, tudo bem? Então, vamos ver porque os demais estão errados. O número de elétrons permanece inalterado, a resposta está completamente errada, porque aqui estão com cargas, pessoal. Se eles estão com carga, eles ganharam ou perderam elétrons. No caso, o potássio perdeu elétron e o bromo ganhou elétrons, tudo bem? C aqui. C. O número de prótons sofreu alteração em sua quantidade. Não, o número de prótons nunca se altera. D. Ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons. Não, não está correto. Esse aqui perdeu, mas esse aqui ganhou elétrons. Então, não são ambos. E. O cátion originou-se de um átomo neutro a partir do recebimento de elétrons. Olha só que incoerência. Tudo bem? O cátion, pessoal, sempre que a gente falar em cátion, é perda de elétrons. Tudo bem?
ânion, que é ganho de elétrons, tá? Isso lá no nosso curso de atomística que a gente viu, tudo bem? Então, totalmente errado. Então, a resposta é de amor. Vamos para a quarta questão aqui. Os elementos A e B apresentam as seguintes configurações eletrônicas. A tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e 2 na última. E B tem 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. Qual é a fórmula esperada para o composto formado entre esses 2 elementos e qual seria a ligação envolvida? Tudo bem? Muito tranquilo, pessoal, essa questão. Basta pensar o seguinte. Esse cara aqui tem quantos elétrons na sua camada de valência? Ele tem 2. Tá faltando quanto para ele chegar a 8, pessoal? Tá faltando 6, tá faltando muito elétron. Só que o que acontece no nível anterior desse cara, ele já tem o que? Exatamente 8 elétrons. Então é mais fácil, pessoal, ele perder esses 2 elétrons que ganhar 6. Então esse cara aqui ele tem tendência a perder esses 2 elétrons. E aí, com ele perdendo esses 2 elétrons, ele fica exatamente na sua camada anterior com 8 elétrons, obedecendo assim a regra do octeto, se igualando à distribuição eletrônica de um gás nobre. Tudo bem? Já o elemento B, pessoal, ele apresenta quantos elétrons na camada de valência? Apresenta 7. Pô, tá faltando quantos elétrons para 8? Tá faltando apenas 1. Então esse cara ele tem tendência ao quê? A ganhar um elétron. Tudo bem? Então, pessoal, essa tem que ser o pensamento que vocês têm que ter. Então, esse aqui, pessoal, é o cátion, tá? É o cátion. Tudo bem? Esse cara aqui quer perder é o cátion. Vou colocar cátion aqui, tá? E vai indo aí, que eu não consigo escrever muito. Esse aqui é o ânion, tá? Ele tem tendência a ganhar elétrons. Ou seja, pessoal, esse aqui é o metal e esse aqui é o não metal. Então, se eu quero juntar os dois, pessoal, o A, ele tem o quê? Tendência ao quê? A perder 2 elétrons. Tendência a ficar com carga 2 mais positiva. 2 mais, tudo bem? Já esse cara aqui, o B, ele já tem tendência ao quê? Ele tem tendência a ganhar um elétron, né? Quando a gente falar em ânion, sempre vocês perguntam, quanto falta para ele chegar a 8? Falta 1. Então, você coloca 1 menos. Então, basta você descer aqui, ó. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá e você acha a fórmula, tudo bem? Então, a fórmula fica o quê? A, B, 2. Tudo bem? Então, essa é a forma do composto que seria formado. Então, pessoal, já que um está querendo perder, o outro está querendo ganhar, que tipo de ligação é essa? Sem dúvida, ligação que? Ligação iônica, né? Ligação iônica, tá? Então, é a ligação iônica. Por quê, pessoal? Porque um está querendo se livrar de elétrons e o outro está querendo ganhar elétrons. Se um está querendo ganhar e o outro está querendo receber, pessoal, sem dúvida isso aí é uma ligação iônica. Me desculpe pela escrita aqui, tudo bem? Então essa seria a resposta. A quinta questão é do mesmo tipo, tudo bem? O átomo de alumínio tem configuração eletrônica 2, 8 e 3. Já o átomo de oxigênio tem configuração eletrônica 2 e 6. São as quantidades de elétrons disponíveis, tudo bem? Quais as configurações dos íons formados? Qual é a fórmula do composto resultante? Bom, pessoal, vamos imaginar. Vamos analisar o alumínio, primeiro o alumínio. O alumínio, pessoal, o último nível dele apresenta 3 elétrons na sua camada de valência. Ele tem que, para chegar à regra do octeto, ele precisa ganhar 5 elétrons, desculpa. Aí ele chega a 8. Só que o que acontece? É muito difícil ele ganhar 5. É mais fácil que ele perder esses 3 elétrons, porque na camada anterior ele já tem 8. Então é mais fácil ele perder. Então o alumínio, de cara, a gente já sabe que ele é um metal. Tudo bem? Caso você não se lembre lá da tabela periódica, o alumínio é um metal. Só por aqui a gente já percebe. Tudo bem? Agora, o oxigênio, pessoal. O oxigênio, na sua camada mais externa, ele tem 6 elétrons. Pô, tá faltando só 2 para ele chegar, pessoal. Para ele chegar a 8 elétrons. Então, esse cara tem tendência ao quê? A ganhar o quê? 2 elétrons, tudo bem? Então, aqui o alumínio se comporta como cátion e o oxigênio como ânion. Então, quais são as configurações do íon formado? O alumínio, ele se comporta como o quê? Um cátion que tem tendência a perder o quê? 3 elétrons. Então, o íon dele teria essa configuração aqui. Já o oxigênio, pessoal, o oxigênio da família é o quê? 16, tá? Ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele está precisando ganhar 2. Então, tu coloca aqui. Ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, essa seria a configuração dos íons. Tudo bem? Qual a forma do composto? Basta fazer a regrinha de 3 aqui, o cruzadinho que eu falo, desculpa. Desce o 3 para cá, desce o 2 para cá. Aí você já tem a fórmula, ficando AL. Foi até o dos compostos que eu coloquei como exemplo lá, né, pessoal? Se lembra disso?
Al2, tudo bem? Desculpe pela escrita feia, O3, tá? Que é o óxido de alumínio. Tudo bem, galera? Então, por hoje a gente para por aqui. Nas próximas aulas a gente vai resolver mais um exercício de ligação iônica, para posteriormente nós começarmos ligação covalente. Tudo bem, galera? Um forte abraço, inscreva no canal e dê a sua